Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso projeto de extensão EduCast, Aprendizados que Transformam. Antes de começarmos nosso episódio hoje, eu queria lembrar vocês para acompanharem o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, que vocês participem das caixinhas, né, de perguntas, porque essa interação é fundamental para que o projeto continue funcionando e trazendo pessoas, colegas, para conversar conosco, tá certo? Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele vem colaborar conosco com essa temática que foi anunciada, que é o letramento racial na escola do ensino básico. E, para isso, vamos bater um papo, né, com Denis Harmony. Denis é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Cultura Negra, pela Universidade do Estado da Bahia. É licenciado em História pela Universidade Católica do Salvador e em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Especialista também, né, em ensino de filosofia para o ensino médio pela Universidade Federal da Bahia. Então, Denis, seja bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo aqui. Nosso projeto prioriza a voz, né, as vozes dos professores do ensino básico. É esse canal que a gente quer abrir com essas pessoas, né, que nós queremos dialogar com esses profissionais. E hoje nós vamos tratar de um tema que surgiu a partir da demanda das pessoas que vêm acompanhando o nosso canal. Então, eu vou deixar que você dê aí esse pontapé inicial, né? Diga alguma coisa no sentido de olá, todo mundo, para a gente partir aí para o nosso roteiro. Olá, gente, uma boa tarde para todos vocês. É uma felicidade estar nesse encontro, né? Compartilhar saberes. Então, eu me sinto mais um aprendiz, né? Então, que o nosso momento seja de conversa. Não é uma aula, não é uma ideia de mini curso. É apenas um bate-bola, né? Ok, Denis. Então, como eu disse, esse tema é um tema que vem sendo demandado muito, né? Desde que o projeto começou. E o letramento racial, quer dizer, aliás, antes de chegar no letramento racial, né, as questões sobre interculturalidade, sobre decolonialidade, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência, né, na formação das nossas identidades. E tudo isso está presente na escola também, não é? Portanto, eu acho que os professores, professoras, estudantes, né, que acompanham o projeto, que solicitaram essa temática, foram muito felizes. E a gente já começa esse bate-papo exatamente querendo entender um pouco mais do ponto de vista assim do conceito, né, do que é o letramento racial. Tá. Letramento racial, existem diversas definições, né? Então, eu acho que eu vou me apropriar de uma, mas existem várias definições. Acredito que o letramento racial, dentro dessa perspectiva, é um saber epistemológico, né? Ou um procedimento pedagógico, onde traz como olhar as questões étnico-raciais, tentando, né, criar caminhos para combater o racismo. Então, de forma geral, o letramento racial é uma ação dentro de uma educação antirracista. Muito bom. E aí, quando você traz esse conceito, né, e a gente contextualiza nos espaços escolares, né, trazendo também para a nossa conversa a sua experiência como professor da escola básica, né, é interessante a gente saber e falar um pouco sobre como é que você vê assim, a importância do letramento racial, por exemplo, na formação das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens, no dia a dia, no viver da escola.
Eu acho que o principal elemento, né, de importância é, de fato, combater esse preconceito racial. Então, quando você faz esse trabalho nas escolas, de forma geral, é uma forma de olhar para si e para os outros. É entender essas questões. A escola é uma microsociedade. Então, a partir do momento que você traz esse letramento racial para o ambiente escolar, você oportuniza esses olhares. Então, Uhum. a maior importância para mim é a reconstrução, é um reolhar, é uma reeducação frente ao preconceito racial. Isso. E assim, tem falas, tem frases, tem brincadeiras, né, de cunho racistas que antigamente eram feitas, né? As pessoas faziam muito e tudo isso era naturalizado. Hoje em dia, o mundo mudou, as relações mudaram, né? E assim, tem um lado bom em tudo isso, claro. E hoje é importante ver, né, na escola, por exemplo, queria que você falasse um pouco disso, se antes mesmo dos professores terem essa atitude, né, implementarem ações na perspectiva do letramento racial, se os estudantes eles trazem consigo já esse tipo de comportamento antirracista, se é comum é, a juventude, né, e a adolescência já aparecer com esse perfil nos espaços das escolas ou não? Infelizmente, não. Infelizmente, quando o professor tem a sensibilidade, ou quando a escola tem um projeto, né, de atuação frente ao letramento racial, a gente ainda vai perceber que esses jovens, esses adolescentes, na sua maioria, não é na sua totalidade, na sua maioria, são carentes dessas questões, porque não é algo trabalhado dentro de casa. E aí, quando você percebe que tem um aluno ou outro que atua ou que já tem essa sensibilidade, normalmente você vai ver, ou são filhos de corpos pretos, e aí automaticamente é necessário que se faça esse trabalho em casa, ou são filhos de professores. Mas, no geral, infelizmente, a gente ainda não tem. É por isso que é necessário trabalhar em sala de aula essas questões. Então, será que nós poderíamos afirmar que, de um modo geral, eu sei que a generalização ela é complicada, né? Difícil, porque a gente acaba sendo injusto em alguma medida quando a gente generaliza, mas assim, quando você afirma, né, que você acabou de afirmar, será que a gente podia dizer que o letramento racial ainda não tem um lugar relevante dentro das escolas, assim, do ponto de vista de implementação mesmo, de trabalho, né? Será que a gente podia afirmar isso na escola do ensino básico, né? Então, será que não é uma ação, uma perspectiva presente, né, no dia a dia das escolas? Infelizmente, não, né? Apesar da gente ter, por exemplo, a Lei 10.639, formando aí agora 23 anos, né? Então, ela já é, por si só, ela já é maior de idade. Quando você chega no ambiente escolar, você vai perceber que os trabalhos que são realizados são trabalhos isolados, né? E aí a gente reforça aqueles estereótipos, a gente reforça aquela construção simbólica de que falar sobre questões raciais, ela vai estar sempre atrelada à semana de novembro, porque só existe corpos pretos na semana da consciência negra. Então, quando você vê um trabalho diferenciado, normalmente são esses professores que fazem uma outra leitura. Porque mesmo tendo a lei, né, 10.639, que não é necessariamente de uma disciplina, mas aí quando você vai olhar, quem está trabalhando é história, quem está trabalhando é geografia, quem está trabalhando é artes, no seu componente curricular, ainda não é um elemento principal, né? Ele vai sempre estar como pano de fundo.
E qual é o pano de fundo? A gente só vai falar sobre corpos indígenas em abril, né, no dia 19 de abril, porque o índio aqui, ele só tem um dia, então esses corpos indígenas, ele passa a ser um corpo índio no dia 19 de abril, e os corpos pretos, eles vão estar ali como um pano de fundo sempre na Semana da Consciência Negra, né? E aí a escola, para dizer que faz um trabalho bem legal, ele não deixa para acontecer apenas no dia 20, ele vai fazer uma semana inteira. Mas essa criança preta, esse adolescente preto, ele vai viver todos os dias sendo preto. Então não tem uma semana para ele, né? Tem todos os dias. Então, infelizmente, ainda não é uma prática atuante pedagógica das escolas. São trabalhos isolados. Entendo. E aí, já entrando, né, no nosso segundo bloco, que você já fez aí uma discussão introdutória mesmo, que é sobre a prática, né, a prática pedagógica. Então, assim, tendo em vista essa dificuldade de um trabalho na perspectiva do letramento racial nas escolas, né, pelo que eu entendi, talvez os professores de história, de geografia, das artes, eles estejam um pouco mais próximos, né, dessa perspectiva. E aí, pensando nessas áreas, ou até mesmo extrapolando essas áreas, né, o que é que você consideraria, por exemplo, como estratégia ou estratégias, né, exitosas para o trabalho do letramento racial na escola de ensino básico? Eu acho que o importante destacar nesse momento é que não existe um trabalho pronto, né? Não existe um livro didático. Existem trabalhos que dialogam nesse caminho. Então, por exemplo, o Escrever Vivência, da Evaristo Conceição, a forma como ela pensa, uma educação outra, uma educação diferente, né? A educação afrocentrada, do professor Renato Nogueira. E aí ele vai falar sobre o denegrir, que a gente utiliza de forma pejorativa, e ele vai mostrar uma outra luz para isso. Então, a educação afrocentrada do Renato Nogueira. Nós temos a pretagogia da Sandra Petit, que são trabalhos bacanas para serem realizados no ambiente escolar. E aí, claro, trazendo um pouco a sardinha para o meu lado, em 2024, eu apresentei para os meus alunos um texto e o foco era só uma discussão sobre pensar esse Brasil antes do processo colonial. E aí nós lemos um texto da Jussara que diz: Pindorama sim, Brasil invenção, né? O Brasil é uma invenção enquanto território. E deste texto, a gente acabou construindo o Festival Afro-Pindorâmico, que é trazer essas culturas, né, a partir de um outro olhar. Então, eu posso sim continuar trabalhando as lendas africanas, eu posso sim continuar trabalhando as lendas e mitos indígenas, mas eu não vou folclorizar, que é o que normalmente as escolas fazem, né? Eu vou trabalhar dentro de uma outra perspectiva. E aí eu só consigo atuar dessa forma quando eu leio autores que pensam essa educação antirracista. Então, uma estratégia exitosa, por exemplo, né, se eu bem entendi, que você coloca é a adoção de uma referência bibliográfica negra nesses espaços, né? A utilização dessa bibliografia, a discussão desses textos, né? A vivência com essa bibliografia e biografias também, né? Desses espaços. Sim. Muito bom. Então, partindo disso, né? É interessante também a gente pensar, você já apontou aqui alguns desafios, né, para os professores trabalharem nessa perspectiva. Agora, a gente queria, na verdade, que você aprofundasse um pouco mais, assim, por exemplo, ó, além das dificuldades que a escola enfrenta com questões religiosas, né? Esse é um desafio grande. Então, trabalhar o letramento racial, às vezes, esbarra no fundamentalismo de algumas religiões, né? Que, de um modo ou de outro,
resvala na escola. Muitas vezes a falta, né, de uma formação na perspectiva do letramento racial dos professores. Então, professores não negros que estão na escola, né, trabalhando, muitas vezes não se sentem no papel de fazer um trabalho nessa perspectiva, por exemplo. Então, seriam aí dois desafios, né? Então, assim, para além desses desafios da formação, da relação com as famílias dos estudantes, será que nós conseguiríamos, assim, elencar mais alguns ou aprofundar esses dois aí um pouco mais para a gente entender essa dificuldade mesmo, né, no campo da escola, na sala de aula? Se a gente pensar que não tem material pronto, né, para trabalhar essas questões, e aí quando você vai, por exemplo, em história, e a gente vai falar dos reinos antigos, normalmente os livros didáticos eles vão trazer em evidência o Egito, e se trouxer um outro grupo, né, um outro povo, um outro reino africano, vai ser em nota de rodapé. E aí, pensando um pouco isso, eu vou lá na minha especialização em filosofia. Porque quando a gente vai falar sobre a filosofia, seja na educação básica ou no ensino superior, o que nos é apresentado é uma filosofia eurocêntrica. E aí a minha questão era, cadê a filosofia negra? Cadê a filosofia preta? E aí, por incrível que pareça, não existe, né, não tem, na sua grande maioria, nenhum material didático que trabalhe filosofia africana. E aí a minha orientadora na época disse, ó, veja bem, eu vou te apoiar, mas é uma leitura que eu não tenho. Eu vou te dar o apoio moral, mas caminhe, porque de fato aqui a gente não tem. E eu só encontrei porque eu fiz uma análise de livros didáticos apresentados na educação básica para o ensino público, né? Eu peguei 10 livros didáticos, sendo que alguns eram repetições, e apenas um, o de Vasconcelos, que trabalhava com a filosofia africana. Todos os outros não traziam. Então, a partir do momento que eu quero trabalhar esse letramento racial, que eu quero trabalhar com uma educação outra, eu vou precisar, enquanto professor, sair desse local de acreditar que o livro didático vai me apresentar todo o material. E por que eu trago o livro didático? Porque ainda, infelizmente, é a realidade da maioria das escolas, né? Quando você vai para a educação pública, o material, o recurso que chega mais rápido ao aluno é o livro didático. A gente aqui pode questionar a tecnologia, a gente aqui pode chamar a atenção de outros instrumentos, de outros recursos, mas na educação básica, infelizmente, ainda é uma realidade que o material mais rápido para esse aluno vai ser o livro didático. E esses livros didáticos, em sua grande maioria, não vão trabalhar essas temáticas. E o professor ele vai ter que sair dessa zona de conforto, de acreditar que o material já vai estar pronto e fazer essas leituras que eu disse anteriormente. É caminhar um outro caminho, né? É como a Estela Guedes Caputo fala, é uma criação de um percurso de fio de contas. É você criar um outro percurso que não está inicialmente apresentado. Entendi. Então, veja, nós passamos pelo conceito, né, de letramento racial, falamos das práticas pedagógicas nessa perspectiva, né, adentramos os muros da escola, e aí chega o momento da gente tentar conversar um pouco sobre experiências, né, experiências vividas. E aí a pergunta é a seguinte: se você já presenciou uma situação, né, de preconceito racial na escola, ou entre os jovens e adolescentes, ou entre professores e estudantes. Eu sou um corpo preto, né? Oriundo da periferia. A minha vida toda foi na escola pública. Então, quando a gente fala de preconceito racial, ainda que eu não me desse conta, porque é uma pergunta sempre recorrente, né? Se o professor já sofreu racismo. E aí a minha resposta natural, imediata, é dizer que eu nunca sofri racismo.
Mas aí quando você faz uma leitura mais aprofundada, uma reflexão mais aprofundada, direto ou indiretamente a gente acaba sofrendo. Então, eu, como um corpo preto, oriundo da periferia, de escola pública, inevitavelmente já passei. Então, eu possivelmente fui essa criança invisibilizada, né? Apesar das minhas ousadias, apesar dos meus enfrentamentos, mas eu fui essa criança invisibilizada. E eu vejo, é, quase que no cotidiano, essa questão de negação, de preconceito racial, né? Eu lembro que em 2015, a minha primeira escola, a minha primeira atuação, eu fui trabalhar na sala de aula e falando sobre o mundo, né, cosmovisão. E uma das cosmovisão que eu apresentei foi a cosmovisão africana, a partir, é claro, das religiões de matriz africanas. E aí eu lembro que eu recebi um papelzinho de um aluno, ele colocou: professor, não conte não, mas eu sou do candomblé, né? Essa criança não se via naquele espaço, porque o que era apresentado para ele não era a prática cotidiana dele. Então, quando um professor, ainda que fosse uma fala, né, ele acaba se reconhecendo a partir disso. Então, sim, infelizmente é uma realidade cotidiana. Entendo, Denis. Agora, por que, aí aproveitando, né, o gancho, né, por que silenciar diante de situações, né, de preconceito racial é problemático? Então, assim, é óbvio, não é uma pergunta meio óbvia, mas é importante falar sobre, e é importante, assim, pensar nas consequências do silenciamento diante de situações assim, né? A gente precisa tocar em algo que eu acho que é importante dentro dessa ideia de silenciamento, que é o epistemicídio, né? É um epistemicídio cultural, é um epistemicídio preto. E aí, quando você vê alguns outros trabalhos sendo realizados, né, eu lembro que no ano passado, infelizmente, eu tive uma colega que trabalha na rede privada aqui em Salvador e por pouco ela foi demitida, né? Faltou pouco para ser demitida por uma questão muito simples, porque ela não ficou calada com algo que era muito delicado. A escola fez a tal Semana da Consciência Negra e um dos pais entendeu que a música que seria apresentada não era de bom tom. E a música nem falava de candomblé. Na verdade, é uma música africana que a maioria dos filmes apresenta como pano de fundo. E ele entendeu que aquela música não era de bom tom. E aí a gente não está falando de um grupo de pais, a gente está falando de um pai apenas. E a escola, com medo de perder esse estudante, vai e muda a música. E a professora se sentiu incomodada frente a isso, né? E levou isso para a direção, e a direção fez de fato o intimato. Ou aceita a mudança, ou, infelizmente, o seu cargo vai ser aberto para uma outra pessoa. E aí a gente observa isso, né? Como é sutil. Não foi por causa de um movimento entre os pais no grupo do WhatsApp. Foi de um pai específico e a escola assumiu essa posição. Então, a partir do momento que ela faz isso, também está negando, né? Ela também é cúmplice desse epistemicídio. Isso me fez lembrar um fato ocorrido, se não me engano, ainda esse ano, né? Onde numa escola de educação infantil, a criança, eu acho que foi por conta de uma tarefa, né, que tinha relação com orixás e tal, e o pai militar pediu que a polícia fosse até a escola por conta disso. E a polícia foi até a escola por conta disso, né? Assim, é incrível, em 2026, a gente lidar com a realidade, né, de fatos dessa ordem, né? Mas assim é muito mais presente do que a gente imagina, né? Infelizmente. Verdade. E aí, Denis, veja bem, chegando para o nosso terceiro e último bloco, né? Infelizmente, que a conversa está muito boa, muito agradável. Eu queria falar um pouco sobre a formação de professores, né? Então, veja, dentro de um cenário
onde existe uma lei, né? Você citou aí a Lei 10.639, né, de 2003. Então, existe uma lei, a lei foi implementada, existem muitas pesquisas neste campo, né? Existe uma militância grande também. Como é que você percebe a formação dos professores para uma atuação na perspectiva do letramento racial? Então, é algo que é muito distante ainda, é algo que você não presenciou na sua formação e a partir do contato com os professores que vêm se formando, você também não percebe, ou é algo que mudou, enfim, como é que você vê a formação dos professores nesse sentido, né? Infelizmente, precária. Existe a Lei 10.639, existe a Lei 11.645, né? Uma lei não negou a outra, pelo contrário, ela, na verdade, ela vai ampliar esse olhar, ela vai ampliar a discussão sobre tanto os corpos pretos quanto os corpos indígenas, mas, infelizmente, do ponto de vista prático, não houve tanta mudança. E aí, quando a gente fala de formação de professores, eu só tive em História e em Geografia apenas uma disciplina específica para trabalhar essas questões, e a gente não está falando aqui de formação continuada, a gente está falando de uma disciplina para formar o licenciado. Inicial, formação inicial. Isso. Então, automaticamente, quando esse professor ele termina a sua formação, muitas das vezes, não estou dizendo que são em todos os casos, mas muitas das vezes ele não procura essa formação continuada, né? E aí a gente fica com aquela discussão inicial, às vezes vai ser engavetada, então não vamos nos preocupar com isso. Muitas escolas não querem trabalhar essas temáticas, então fica confortável para o professor, né? Não ir buscar. E aí vale a gente fazer a observação, quando a gente fala desse epistemicídio cultural, epistemológico, é importante a gente deixar a marca da cor e a marca da religião, porque todas as vezes que vão trabalhar temáticas voltadas para os corpos pretos, se associa que vão falar sobre candomblé. E aí, como você tem hoje um grande grupo de professores de uma outra linha religiosa, de uma outra corrente religiosa, eles se negam porque não querem ir em busca, mas eles também se negam porque vão inevitavelmente cair nessa questão, que é a questão religiosa. Então, não é só uma questão de não trabalhar a temática, mas é não trabalhar a temática porque, infelizmente, eu vou me colocar em disposição com uma questão que é fé. E aí, muitos professores não trabalham por essa questão. Uhum. E preferem, assim, já não tem, por exemplo, uma base em sua formação inicial. Às vezes não tem essa base também na formação continuada. E por não terem essa base e assim, e o trabalho nessa perspectiva, ele tocar em questões assim muito sensíveis, né? Muitos professores optam por um posicionamento que eu penso que não existe, né? Mas assim, neutro, sabe? Não desenvolver muito essas questões e deixar, por exemplo, para a coordenação, se tiver algum projeto, né? Vai lá e trabalha. Então, é uma insegurança muito grande e uma insegurança que talvez, aí que tá, a gente também não tem certeza, né? Mas assim, que talvez ela fosse amenizada se esse tipo de discussão existisse nos currículos, né, de formação inicial de professores e professoras. Pois bem, falando dos desafios, né, desse trabalho, das dificuldades, né, foram pontuadas aqui por você, seria interessante também a gente trazer ou acender algumas lâmpadas, né, para reavivar ou para deixar a nossa capacidade aí de luta e de defesa, né, desse tema tão importante vivo. E aí a pergunta vem no sentido de tentar discutir um pouco, né, saber como é que
que se pode fazer cumprir, né, essas leis, sobretudo a 10.639, nos currículos das escolas. Então, assim, você, enquanto professor e pesquisador desse campo, como você vê, por exemplo, um trabalho que seja possível nessa perspectiva dentro das escolas, no currículo, nas aulas dos professores? O que assim, poderia ser efetivo, né? Tá. Eu acredito que a ideia inicial é um trabalho mesmo de formiguinha, né? É a gente pensar cada coisa no seu devido momento, enfim. Não dá para a gente tentar resolver tudo. Eu entendo que o primeiro movimento é a sensibilidade do professor em trazer a temática para a sala de aula, né? E aí, claro, a gente já falou aqui, não existe um material didático pronto e acabado para isso. Eu acho que existem alguns caminhos que podem ser feitos. A sensibilidade do professor de, mesmo tendo a sua religião ou a sua forma de ver, se colocar em um outro local, porque, como eu disse, a escola é uma micro-sociedade. E aí eu não atuo na minha casa com uma pessoa que pensa igual a mim, né? Meu pai, a minha mãe, meus irmãos vão pensar completamente diferente, mas eu consigo viver. Então, o professor ele precisa também se colocar nesse lugar de eu entendo a minha fé e ela não vai ser abalada, mesmo tendo que trabalhar algumas temáticas importantes, porque o outro, porque a gente precisa voltar lá no início, né? O letramento racial ele é para si e para o outro. Então, automaticamente que eu trabalho em sala de aula essas temáticas, eu estou reconhecendo, eu estou validando também outros corpos que estão ali presentes. Então, essa sensibilidade do professor, a sensibilidade do ambiente escolar, eu acho que também é importante, e estratégias. Eu acho que é um outro elemento bacana. A Stella Guedes Caputo, que faz um trabalho há mais de 20 anos pensando as crianças, né, de terreiros e o ambiente escolar, ela vai dizer que o nosso país ele é racista. E é por isso que uma lenda africana, um mito africano, não pode acessar a escola. Porque a escola, como uma micro fração, né, dessa sociedade, automaticamente ela também vai negar a possibilidade. Então, quando a escola nega a possibilidade desse trabalho, de uma leitura mais próxima do mundo africano, da cosmovisão africana, ela, na verdade, está praticando racismo. Ponto. Não tem outra palavra para se dar. Mas eu, como professor, eu posso criar estratégias de trabalhar uma lenda africana sem necessariamente importunar, entre aspas, aí, o ambiente, né? A direção, a coordenação. Então, já que eu não posso falar Oxum, que foi uma grande divindade, é uma grande divindade, foi uma grande mulher no seu tempo, e a gente vai, quando discute a figura de Oxum, a mulher que consegue acessar espaços que era só de homem, né? Eu posso contar essa lenda sem necessariamente trabalhar com a palavra Oxum, porque o que dói é a palavra Oxum. Então, vou falar de uma grande rainha que conseguiu mobilizar o seu espaço, né, e acessou espaços que era visto como espaço de homem. Então, o que eu fiz aí foi apenas a mudança de um nome. E aí que muitos vão dizer que eu também estou errado, porque eu tenho que afrontar. Às vezes, dar um passo para trás não é símbolo de recuar, né? Não é símbolo de negar a ação. Pelo contrário, eu vou levar para os meus alunos a partir de uma outra visão, de um outro olhar, um olhar sensível, né? Que é o que o professor Renato Nogueira vai trabalhar quando ele discute, por exemplo, denegrir, que as pessoas usam de forma pejorativa. Ele diz, não, denegrir é apenas tornar-se negro. Então, não estou usando de forma pejorativa. O pejorativo está na sua mente, o racismo está na sua mente. Então, acho que essa sutileza, essas estratégias são caminhos. Entendi. Então, Denis, nós chegamos ao final das nossas perguntas, né? Do nosso bate-papo.
Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria que você colocasse aqui algumas sugestões de material, de leituras, né, para o ensino básico, para os professores, nessa perspectiva do letramento racial. Hoje a gente tem um leque. E aí, pensando Evaristo Conceição, Lívia Natália, né? Teremos aí diversos nomes bacanas para se deliciar nesse espaço. Mas sendo bem pontual assim, né? Pensando na educação infantil, por exemplo, a gente vai ter Amoras do Emicida, que é um texto curto, é infantil, mas que não necessariamente, quando eu digo que é infantil, não dê para se trabalhar com outras idades, né? Mas o que eu estou dizendo é, o acesso dele é muito fácil. No seu tempo, que é um texto da Juliana Costa, também seria super bacana. E aí ele faz esse mesmo movimento. É um livro infantil, mas que você pode trabalhar com outras turmas. E pensando os jovens, né, e os professores, eu acho que a Bárbara Carini seria bacana as leituras. Então, se a gente pensar, por exemplo, num livro que ela Como Ser um Educador Antirracista, acho que para professor é super bacana. E em 2024, ela lançou Querido Estudante Negro. Então, a gente também pode versar um pouco por aí. Ok, Denis, obrigada pelas dicas. Então, elas vão ser aí muito bem-vindas, né? Serão. Agora a gente chega realmente no fim da nossa conversa e eu peço assim para que você faça as suas considerações finais, né? A mensagem que você quiser deixar para as pessoas que vêm aqui, que acompanham e que sugerem temas, né? E que assistem, para que elas guardem aí com elas. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Né? Eu acho que esses momentos, esses encontros, ainda que virtuais, eles são de extrema importância, porque ele abre olhares diferentes, né? Então, quem está assistindo, quem está ouvindo, vai ter uma percepção, vai ter um olhar outro. E às vezes é em uma roda de conversa que sai as coisas mais fabulosas, né? Então, se eu pensar que a minha dissertação ela só nasce a partir de uma conversa em roda de bar, então eu já digo tudo. Então, muito obrigado, de fato, pelo convite. É um prazer estar sempre com vocês e de modo especial. E aí eu acho que isso é importante, porque professor nunca deixa de ser professor. E receber um convite de uma professora eterna e querida, sabe algo que a gente nunca pode dizer não? Existem pessoas assim. Então, quando eu fui convidado, só em saber que o convite vinha de um grupo bacana, mas para além do grupo, uma professora que eu tenho muito carinho e muito respeito, ainda que eu tivesse 1000 coisas para fazer, eu diria sim, né? Teria 1001 coisas para fazer. Então, eu agradeço o convite. Espero que para quem esteja vendo e ouvindo tenha um olhar sensível, né? Então, aqui não foi nenhuma regra dita, são apenas olhares e que podem existir outros olhares e que eu aprenda também com esses novos olhares. E aí, só para finalizar, tem uma frase, o Jorge Larosa, para mim, é um autor de cabeceira. E aí tem um trechinho de um do texto dele que me cativa muito, que é sobre a ideia de experiência. Ele diz o seguinte: do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição, nossa maneira de pormos, nem a oposição, nossa maneira de opormos, nem a imposição, nossa maneira de impormos, nem a proposição, nossa maneira de propormos, mas sim a exposição, nossa maneira de expormos, com tudo que isso tem de vulnerabilidade e de risco, pois é incapaz de experiência aquele que se põe, aquele que se opõe, aquele que se impõe, aquele que se propõe,
mas não se expõe. É incapaz de experiência, aquele que nada lhe passa, aquele que nada lhe acontece, aquele que nada lhe sucede, aquele que nada lhe toca, aquele que nada lhe afeta ou que ameaça. Então, que a gente possa viver esse movimento de experiência, de exposição, com vulnerabilidade, com risco. Então, sair da zona de conforto, né? Um professor que vive o tempo todo no ao vivo está aqui na frente de uma tela. Isso é exposição. Então, quem viveu a pandemia aprendeu com isso, né? E a gente precisa viver esse movimento de exposições. Então, muito obrigado. Obrigada, Denis, a você, a sua participação brilhante aqui conosco hoje. Obrigada pelo seu tempo, né? Então, assim, 1 hora de conversa quase, mas que não foi só 1 hora, porque nós nos comunicamos antes, trocamos algumas mensagens, né? E, assim, nesse momento a gente tem uma conversa assim tão esclarecedora, leve, didática, né? Como você se mostrou enquanto estudante também, no período que estivemos juntos, sempre muito atento, muito participativo e, assim, é motivo para mim de alegria e de orgulho, acredite, viu? Muito orgulho de você. Então, parabéns pela sua trajetória, muito agradecida pela sua participação e colaboração no nosso projeto, tá bem? Que nós possamos nos encontrar, né, em algum lugar, nos corredores aí da vida, nas escolas, na universidade ou por aí, e desejo a você, assim, uma trajetória de muito êxito, tá certo? Ao tempo em que eu encerro hoje, né, a edição de hoje, peço às pessoas que acessarem essa gravação, que curtam lá as mensagens, né, deem um like lá no vídeo, porque tudo isso ajuda a promover, a disseminar mais essas redes. Então, até breve e muito obrigada.